Vamos dar uma olhada como se comportou o mercado no dia de hoje. Então, começando pelo Dolfut, né? Então o Dolfut, ele no dia de hoje, ele me aciona o gatilho de compra, logo no início do pregão. Então ele já me faz o acionamento da compra. Deixa eu deixar um quadrado aqui, fica melhor. Então vamos lá, vamos trabalhar nessa linha aqui, ó, a compra, tá? A linha da compra. Então o dia todo ele trabalhando nessa região. Então reparem que o gatilho de compra foi acionado logo no pregão. Ele veio me pagar o spread de juros no primeiro alvo, no segundo alvo também. Inclusive o spread de juros estava no alvo da compra, né? Ele pagou e veio até acima no nosso terceiro alvo. E aqui ele já estava esticado, né? Então para quem entrou na operação já deu uma boa saída, enfim. E aí o que ele faz? Ele veio corrigir, né? E aí ele corrige e fecha aqui nessa linha roxa, né? Que é o teste dessa volatilidade. Veio testar a vol, enfim. No segundo candle ele fecha acima também. Mas antes ele veio testar a compra. E aí ele veio fazer o teste da média de 50 e a média de 9. E depois ele aciona novamente a compra, né? E aí aqui ele veio pagar juros de novo. Depois ele veio testar a região da compra, o teste da compra. Novamente veio testar a média de 50 e aí ele fechou acima. Então, na maior parte do dia ele fecha acima do gatilho de compra, né? Embora ele fez alguns testes nessa região aqui que ativa a nossa entrada para compra. O preço deveria ficar abaixo dessa região da compra. Então o preço abaixo dela, ele me estopa, eu saio da operação, enfim. E não faz sentido nenhum eu estar comprado porque a volatilidade para alta é perdida. Então esse é o ponto de volatilidade. Então aqui o nosso gatilho ele mostra o início dessa vol. Então logo o início dessa volatilidade, você acaba entrando e pegando e sabendo o ponto certo de você entrar, inclusive de você sair, né? Manter o seu stop, enfim. Então a volatilidade estava nessa região do 5.442,02 e a maior parte do tempo ele ficou acima dessa região e mostrando que a força compradora estava forte, né? E aí ele vem pagar juros de novo, enfim, veio no nosso terceiro alvo e ganhou força para pegar o máximo projetado do dia, né? Logo no meio-dia e meio, né? Então, desde o início do pregão, não teve nenhum stop nessa operação. O preço o tempo todo se mantendo acima do gatilho de compra e vindo buscar o nosso máximo projetado para o dia, né? Depois ele corrige, enfim, segura na média de 9, ó, que lindo, segurou o tempo todo na média de 9, para depois renovar sua máxima e pegar o preço justo que a gente tinha nessa região dos 5.506,51 e renovando a sua máxima do dia, pegando o nosso último alvo na região dos 5.525,56. Então um dólar forte na maior parte do dia e o gatilho de compra acionado. Vamos dar uma olhada no Infut. Já o Infut, ó, gatilho de venda, ele trabalhou aqui nessa região, com gap inclusive, né? Então o gap foi acionado, ponta vendedora, gatilho de venda acionado e ele já vem abrindo próximo do nosso alvo da venda, né? Então aqui não tinha muito o que fazer, o mercado já estava esticado, muita força vendedora e inclusive pegar esse tipo de trade aqui já é mais difícil, né? Então ele acaba dando até uma venda, né? Porém você atuar contra a tendência já é um pouco mais difícil e principalmente, né? Procurar por compras, né, com o mercado forte na baixa, enfim, os grandes players vendendo, inclusive um dos maiores volumes do dia, né? Então muita força vendedora nessa região. E aí tecnicamente ele rompe a média de 9 e a de 50, abaixo dela é tendência de baixa, veio testar a média de 200, enfim, ficou abaixo, depois, né, buscou a região acima e ficou criando uma zona de preço nessa região. Veio testar o alvo da venda, acumulou um pouco de preço para depois despencar e vir pegar o mínimo projetado do dia, né? Então aqui você está entrando na compra, não faz sentido nenhum, você está contra a tendência, né? Embora a gente reforça que é para olhar o que o preço está fazendo próximo a essas regiões, né? Então aqui ele acumulou, mas o stop já foi acionado também de uma possível operação na ponta compradora, né?
E aí ele vem pegar o mínimo projetado do dia, vem dar um repique, testa a média de 9, segura nela o tempo todo, para depois renovar a mínima do dia, chegar na nossa projeção. Nós tínhamos uma projeção aqui no 158,350, ele pegou nela e aí veio buscar o nosso último alvo, que foi na região próximo ao 157, aqui um pouquinho abaixo, né, 157, 585. Ele pegou o último alvo. E igualmente o dólar, né? O dólar também pegou o último alvo, só que na ponta compradora, fazendo a máxima do dia próximo do máximo projetado para o dia. E aqui foi o contrário, né? Ele veio renovar a sua mínima, pegou o mínimo projetado para o dia e fez a sua mínima do dia até próximo dessa região. Próxima não, né? Um pouquinho mais distante. Porém, ele veio aqui pegar o nosso último alvo, igual aconteceu no dólar também, né? Então esse foi o nosso trade com dados no dia de hoje. Então é isso, pessoal. Se você querer conhecer um pouco mais do nosso projeto, entre no nosso canal e assista aos nossos vídeos, né? Nós temos um curso que está mostrando como que opera nessa volatilidade, enfim. O nosso projeto ele consiste em mapear os padrões de movimento de preço e através do mapeamento desses padrões de movimento de preço, nós encontramos os principais pontos de volatilidade no contrato futuro do dólar, no contrato futuro do mini índice, e nós montamos a nossa operação na ponta vendedora ou na ponta compradora, independente da notícia, enfim. A gente opera a volatilidade e os principais pontos de volatilidade nós trazemos para vocês através da nossa análise quant, o nosso projeto Trade com dados, né? Então, acesse o nosso canal, tem uma playlist com um podcast com mais de 250 trades, né, que nós realizamos utilizando essa metodologia, e também o nosso curso, né, abordando como que funciona, enfim, esse tipo de operação. E se você tem interesse em conhecer um pouco mais do nosso projeto e se tornar membro para receber esses pontos de volatilidade após o fechamento do mercado, entre no nosso grupo do Telegram para maiores informações. Então é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.